Parte um lobo diante da lâmina. O sol ardia sobre Porto Real quando Eddard Stark, senhor de Winterfell e mão do rei deposta, foi levado acorrentado até os degraus da grande septo de Baelor. Seus joelhos estavam feridos pela marcha forçada, mas sua postura permanecia ereta, como se a honra que o sustentava fosse mais forte que qualquer corrente. O povo se amontoava, gritando, alguns chamando-o de traidor, outros chorando pelo homem que ousara falar a verdade. Sansa soluçava ao lado de Cersei, implorando pela vida do pai. Ele é leal, ele é bom, gritava, a voz embargada. Cersei, fria e calculista, observava o palco que ela mesma ajudara a montar. Para ela, a execução de Ned poderia fortalecer os Lannister, mas também havia o risco de transformá-lo em mártir, uma chama de revolta que se espalharia pelo norte e além. Quando Sorilyn Payne ergueu a espada, Joffrey levantou-se, a coroa dourada refletindo a luz implacável do dia. Tragam-me sua cabeça, ordenou o jovem rei, a voz carregada de crueldade e vaidade. A multidão prendeu a respiração. Os olhos de Ned, calmos, buscaram área entre a multidão sem saber que a filha já estava oculta nas sombras, sendo guiada por Ioren. Então, algo inesperado ocorreu. Cersei deu um passo à frente, ergueu a mão delicada, mas firme. O rei é generoso, disse, sua voz clara cortando o silêncio. Lord Eddard Stark servirá a patrulha da noite, sua vida será poupada. Um murmúrio percorreu a praça. Joffrey protestou, mas Cersei lançou-lhe um olhar afiado, o bastante para silenciá-lo. Varys sorriu discretamente, observando a cena com interesse. Mindinho franziu o senho, calculando novas rotas para seus jogos. Sansa caiu em prantos de alívio. Para o povo, parecia um ato de misericórdia real. Para os lords, era um movimento político. Para Ned, era humilhação, mas também a chance de manter viva a esperança de proteger os filhos. A decisão mudou o destino de Westeros. Em vez de sangue diante do septo, Ned foi lançado à masmorra, até que fosse escoltado rumo à muralha, condenado ao exílio perpétuo. No norte, quando a notícia chegou a Robb Stark, o jovem lobo ficou dividido. Os estandartes já estavam erguidos, e os exércitos marchavam. O clamor por vingança exigia guerra. Mas a vida de Ned, mesmo em exílio, reacendeu a esperança de que poderiam se reunir. Catelyn, ouvindo a novidade, segurou-se na fé de que a família Stark ainda poderia sobreviver inteira, mesmo dilacerada. Na escuridão de sua cela, Ned pensava em Winterfell, nos filhos espalhados como folhas ao vento. Pensava em Jon Snow, no gelo e nas sombras além da muralha. E no íntimo, entendia que a misericórdia de Cersei não era bondade, era cálculo. Ele não seria apenas um prisioneiro da patrulha da noite, mas também um símbolo perigoso, vivo demais para ser esquecido, útil demais para ser ignorado. Parte 2. O Norte não esquece. A notícia da sobrevivência de Ned Stark se espalhou pelos 7 reinos como fogo em palha seca. No norte, quando as cartas chegaram ao Winterfell, o coração de Robb foi tomado por um turbilhão. Seus lords já haviam jurado espadas clamando vingança. Eles queriam sangue Lannister, queriam libertar Sansa e Arya, queriam coroar Robb como rei do norte. Mas como poderia haver um rei se o verdadeiro senhor de Winterfell ainda vivia, mesmo condenado ao exílio? Alguns lords, como o feroz grande Jon Umber, insistiam: seja rei, rapaz. O sangue pede justiça. Outros, mais cautelosos, viam oportunidade. Se Ned estava vivo, então talvez houvesse negociação possível. Talvez um acordo com Stannis ou Renly. Quem sabe até com os Lannister, em troca de seu retorno. Catelyn sentia-se dividida. Por um lado, a sobrevivência do marido era um milagre. Por outro, sabia que Ned, preso à patrulha da noite, jamais poderia voltar a governar. A honra dele o obrigaria a cumprir seus votos, mesmo que fossem impostos à força. Ainda assim, a mera existência de Eddard mantinha acesa uma esperança que impedia o norte de mergulhar de vez na rebelião. No acampamento Stark, rumores se espalhavam entre os guerreiros. Uns diziam que Ned fora poupado por misericórdia do rei, outros, que Cersei tramava usá-lo como peça em seu jogo. A juventude de Robb, sua ousadia e bravura em batalha, eram admiradas, mas a sombra do pai pairava sobre todas as decisões. No sul, a corte de Porto Real debatia a mesma questão. Varys, em suas redes de sussurros, dizia que manter Ned vivo poderia ser útil contra o norte.
mas perigoso demais a longo prazo. Mindinho, desconfiado, temia que a memória do lobo honrado inflamasse revoltas. Já Cersei acreditava que a humilhação era a arma mais cruel que a espada. Ned, juramentado à muralha, era um símbolo de submissão, não de poder. Enquanto isso, Arya fugia pela cidade, escondida entre plebeus, ainda sem saber que o pai respirava. Para ela, a raiva era o único combustível. O destino a empurrava para longe, mas o elo que a ligava a Ned ainda pulsava em silêncio. No norte, as casas vassalas se perguntavam: lutar por Robb ou esperar a volta do verdadeiro lobo? O inverno se aproximava, e o lema do Stark ecoava em cada salão: o norte se lembra. Assim, em vez de uma guerra imediata pela independência, nascia algo mais complexo. O norte não esqueceria a humilhação, mas a vida de Ned mantinha todos em suspenso, como se o tabuleiro estivesse sendo preparado para uma partida mais longa. Robb, entre a espada e a honra, começava a compreender que não bastava vencer batalhas. Precisava aprender a jogar o mesmo jogo de intrigas que quase destruiu seu pai. E no fundo, cada sussurro, cada olhar, cada decisão era marcada por uma certeza: Ned Stark estava vivo. Parte 3: O Lobo na Muralha. A viagem de Ned até a muralha foi longa, fria e silenciosa. A cada milha distante de Porto Real, sentia-se menos prisioneiro dos Lannister e mais prisioneiro do destino. As correntes haviam sido retiradas, mas sua liberdade estava morta. O juramento à patrulha da noite lhe fora imposto como punição, mas ele sabia que, uma vez pronunciado, seria sua vida até o último sopro. Quando finalmente ergueu os olhos para a imensidão da muralha, o gelo cintilando sob a luz cinzenta, Ned sentiu um peso antigo cair sobre seus ombros. Não era apenas o dever, mas a lembrança de todos os Stark que, geração após geração, haviam defendido aquele limite entre o mundo dos homens e o que jaz além. Agora, ele se unia a essa linhagem não como senhor, mas como irmão negro. Jon Snow estava em Castelo Negro quando o pai, ou melhor, o homem que criara como pai, chegou. O reencontro foi contido, marcado por abraços rápidos e palavras poucas. O frio do norte não permitia grandes gestos, mas os olhos de Jon brilhavam com uma mistura de surpresa, orgulho e medo. Ned olhou para o filho bastardo, e viu nele a chama de alguém, destinado a muito mais do que a muralha poderia conter. Naquela noite, em seus aposentos gelados, Ned revelou parte de um segredo que guardara por décadas. Falou a Jon que sua mãe não era a mulher simples que todos acreditavam. Não disse nomes, mas deixou escapar que seu nascimento carregava um fardo, e que o mundo poderia um dia cobrar dele algo maior do que votos de irmão negro. Jon, perturbado, tentou pressioná-lo, mas Ned apenas disse: a hora chegará, e você entenderá. A presença de Ned em Castelo Negro não passou despercebida. O senhor comandante Mormont via nele um aliado valioso, alguém capaz de trazer disciplina e respeito. Alguns irmãos, contudo, resmungavam que não era justo um lorde condenado ocupar espaço entre eles. Outros, mais pragmáticos, acreditavam que a honra de Ned poderia reacender a glória perdida da patrulha. Enquanto isso, corvos chegavam com notícias do sul. Robb acumulava vitórias rápidas, mas ainda não se declarava rei. Sansa permanecia prisioneira em Porto Real. Arya estava desaparecida. Boann e Rickon resistiam em Winterfell. Ned sentia cada palavra como uma lâmina girando em seu peito, mas controlava a dor. Não podia agir como pai, ele precisava ser irmão juramentado. No fundo, porém, o velho lobo sabia: a verdadeira guerra não estava nos tronos, mas naquilo que espreitava além da muralha de gelo. As noites tornavam-se mais frias, e rumores de mortos que andavam outra vez chegavam com caçadores apavorados. Ned Stark, o lobo que sobreviveu, começava a entender que sua sobrevivência não fora acaso. Havia um propósito maior no exílio que lhe fora imposto. Parte 4: A Guerra dos Cinco Reis transformada. Com Ned vivo, o tabuleiro da guerra mudou. O conflito ainda era inevitável, mas não seguia o mesmo curso que teria seguido. Com sua cabeça erguida nos muros da capital, no sul, o nome Stark não era apenas um grito de vingança, era um estandarte de esperança. Os lordes sabiam que Robb lutava em campo aberto, mas o verdadeiro senhor de Winterfell respirava no gelo da muralha. Essa presença pairava como uma sombra em cada conselho,
em cada negociação. Henry Baratheon, em sua corte colorida, tentava atrair os nortenhos prometendo reconhecimento à honra de Ned, segurança às suas filhas. Já Stannis, mais austero, proclamava-se rei legítimo, mas via em Ned um aliado possível. Ele sempre foi homem de lei, dizia, e a lei está comigo. Robb, contudo, se via dividido. Vencia batalhas, mas não se proclamava rei, pois sentia que o título cabia ao pai, não a ele. Seus conselheiros insistiam que precisava assumir a coroa, mas em cada decisão Robb ouvia a voz de Ned, ecoando em sua memória: um rei não pode governar pela pressa, mas pelo dever. Catelyn, em reuniões com lordes e enviados, defendia que o destino dos filhos não podia ser esquecido. Sansa ainda era prisioneira em Porto Real. Arya continuava desaparecida, e Bran e Rickon estavam vulneráveis em Winterfell. Para ela, a guerra não era apenas por honra ou títulos, era pela sobrevivência da família. Em Porto Real, Cersei assistia ao crescimento do mito Stark com inquietação. Manter Ned vivo tinha sido sua jogada, mas agora o via como risco. O povo murmurava seu nome. Os lordes do Norte hesitavam em se rebelar abertamente justamente porque ele ainda existia. Tyrion, sempre mais perspicaz, advertia a irmã: você o transformou em um fantasma que respira. Enquanto viver, o Norte jamais será nosso. Mindinho, por sua vez, via a situação como oportunidade. Um Stark vivo era moeda rara no Jogo de Tronos, e ele poderia vendê-la ao melhor lance. Javaris, com olhos voltados para o futuro, via além do trono, pensava no gelo, nas sombras, nos boatos de mortos caminhando, e acreditava que talvez fosse útil ter Ned Stark no lugar certo quando o inverno finalmente caísse. Na muralha, Ned acompanhava com pesar as notícias trazidas por corvos. O mundo se dividia em 5 reis, mas para ele tudo parecia mesquinho diante do que havia visto no Norte Profundo. Patrulheiros mortos retornando com olhos azuis. Rumores de povos inteiros fugindo das florestas geladas. Ele escrevia a Robb e a Stannis, implorando por unidade. Mas suas cartas eram recebidas como lamentos de um condenado. O lobo que escapara da morte agora via o verdadeiro inimigo crescendo além do gelo. A Guerra dos 5 Reis consumia Westeros. Mas para Ned Stark, era apenas uma cortina de fumaça diante do inverno que se aproximava. Parte 5. O inverno chega. Enquanto reis e lordes disputavam coroas, o verdadeiro inverno se aproximava. Do outro lado da muralha, batedores da patrulha retornavam com histórias de aldeias abandonadas, cadáveres que não apodreciam e criaturas que caçavam na escuridão da floresta. Para muitos, eram apenas lendas antigas. Mas para Ned Stark, isolado em Castelo Negro, era a confirmação de seus piores pressentimentos. Jon Snow, agora intendente de Lorde Mormont, dividia confidências com o pai em raros momentos privados. Ned lhe falava pouco sobre Porto Real, mas muito sobre a necessidade de unidade. A honra pode ser espada ou corrente, Jon disse certa noite, à luz de tochas. Mas diante do inverno, até os homens mais orgulhosos precisarão de ambas para sobreviver. Ao mesmo tempo, Robb avançava no sul, vencia batalhas, mas seu exército começava a se fragmentar. Muitos lordes pressionavam por alianças rápidas. Outros pediam uma proclamação formal de independência do norte. Robb hesitava, pois ainda se via mais como comandante do que como rei. Essa hesitação, porém, era combustível para intrigas. O rumor crescia: o rei do norte não é Robb, é Ned. Catelyn percebia a fratura em silêncio. Para ela, Ned vivo era esperança, mas também obstáculo. Como mãe, queria salvar as filhas. Como esposa, temia que a presença dele amarrasse Robb a um papel secundário. Contudo, em cartas discretas, aconselhava o marido a não subestimar os Lannister. Cersei não erra 2 vezes, escreveu. Se o poupou, é porque ainda deseja usá-lo. E de fato, em Porto Real, Cersei tramava. A cada mês, novos planos surgiam sobre como eliminar ou manipular o velho lobo. Tyrion, porém, advertia: mate-o, e fará dele um mártir eterno. Mantenha-o vivo, e ele continuará sendo uma ameaça. A diferença é apenas no tempo que levará para nos destruir. Mindinho enxergava nesse dilema sua chance de ouro. Propunha negociações secretas, alianças improváveis, tudo em nome de equilibrar os pesos entre Norte e Trono de Ferro. Varys, mais reservado, pensava no que viria além das guerras.
Rumores do leste falavam de dragões renascidos. Entre fogo e gelo, o destino parecia se rearranjar. Na muralha, os corvos traziam más notícias. Os selvagens marchavam em massa, unidos por um líder chamado Manseider. E atrás deles, surgiam sussurros ainda mais frios, dos mortos que os seguiam. Ned escreveu a Stannis, a Robb e até a Cersei. Suas cartas, porém, foram recebidas como exageros de um homem derrotado. No entanto, uma noite, Jon e Ned viram com os próprios olhos patrulheiros mortos que caminhavam de novo, olhos azuis como gelo quebrado. O perigo não era futuro, era presente. E, naquele instante, Ned Stark percebeu: sua sobrevivência em Porto Real não havia sido acaso nem misericórdia. O destino o havia poupado, pois apenas ele, com sua honra inflexível, poderia reunir um reino em ruínas diante do inimigo que chegava com a neve. Parte 6. O último inverno. O inverno caiu sobre o Westeros com uma fúria nunca antes vista. As neves cobriram os campos, congelaram rios e transformaram castelos em fortalezas assediadas pelo frio. No sul, os 5 reis continuavam a se dilacerar em batalhas sangrentas, cada um acreditando lutar por um trono que, em breve, nada significaria diante do verdadeiro inimigo. Na muralha, Ned Stark observava o horizonte branco com olhos pesados. Já não era apenas o Lorde caído de Winterfell ou o irmão juramentado da Patrulha da Noite, tornara-se testemunha da verdade, que poucos ousavam aceitar. Os caminhantes brancos marchavam, e nenhum estandarte dourado, negro ou rubro poderia detê-lo sozinho. Jon Snow, ao seu lado, partilhava da mesma convicção. A relação entre pai e filho se tornara uma aliança silenciosa, feita de olhares cúmplices e decisões urgentes. Juntos, lideraram expedições contra mortos-vivos, e cada vitória era apenas um alívio passageiro. Para cada inimigo caído, 2 surgiam da escuridão. Mensageiros eram enviados ao sul, levando cartas de Ned com a mesma súplica: unam-se, ou todos morreremos. Stannis, frio e orgulhoso, respondeu com desdém. Henry, já morto em suas intrigas, não podia ouvir. Robb, no meio da guerra, queria acreditar, mas seus lordes não viam além das coroas. Apenas alguns corvos voltavam, trazendo silêncio como resposta. Mesmo assim, o norte começou a se mover. Os Umber, os Manderly, os Castark, todos ouviam os ventos e lembravam-se do velho juramento. O norte se lembra, o nome Stark ainda significava mais do que títulos. E quando rumores se espalharam de que Eddard lutava lado a lado com a patrulha, muitos homens pegaram suas espadas e marcharam para o gelo. Em uma noite de lua pálida, o cerco começou. As trombetas ecoaram, e os mortos avançaram contra a muralha. Milhares de sombras com olhos azuis, lideradas por espectros implacáveis, erguiam-se como uma onda contra o gelo eterno. Castelo Negro tremeu, as chamas ardiam, mas a neve sufocava cada fogo. Foi então que Ned Stark ergueu a espada, não como senhor de Winterfell, nem como prisioneiro dos Lannister, mas como guardião dos vivos. Lutou entre irmãos da patrulha, entre filhos do norte até entre selvagens que haviam se unido na hora derradeira. O velho lobo resistiu, e cada golpe seu era uma lembrança de que a honra ainda podia iluminar a noite mais escura. O sacrifício foi inevitável. No coração da batalha, Ned lançou-se contra um dos generais de gelo, sabendo que talvez não voltasse. Mas seu gesto deu tempo a Jon, que avançou com chamas em punho e, pela primeira vez, derrubou um inimigo que parecia invencível. Quando a aurora chegou, a neve estava tingida de sangue e silêncio. Ned, exausto, ainda respirava. Não havia vitória definitiva, mas havia esperança. E assim, enquanto reis seguiam brigando por cadeiras douradas, no gelo da muralha ergueu-se a verdadeira lenda, não de um rei, mas de um lobo que desafiou a morte, não por glória, mas para manter vivos aqueles que ainda podiam sonhar. O inverno tinha chegado, mas os Starks ainda estavam de pé.